Olá, meu nome é Nilaisa Luciano, tenho 27 anos, sou moradora da Maré, na Vila do Pinheiro. Sou educadora popular, dou aulas de interpretação de texto no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Estou me formando em letras, com uma pesquisa em memória, a partir do Museu da Maré e a sua narrativa. Também faço parte de um projeto Tecendo Diálogos da Fiocruz, que busca mapear os pré-vestibulares do Rio de Janeiro e fomentar a pauta da educação popular nos pré-vestibulares da região do Rio e a região metropolitana também. Também sou atriz, sou artista, performer. Já trabalhei com audiovisual, a partir da arte. Também gosto de fazer intervenções artísticas e componho o Centro de Teatro do Oprimido também, pensando a arte e suas linguagens e seus signos de várias perspectivas. Então, conceber essa obra foi uma parte muito difícil, porque eu acho que primeiro, eu trabalho muito com o viés de pensar a arte e a educação de uma maneira integrada. Então, eu não uso a arte no sentido só de expressar, mas também de comunicar, E como a gente pode comunicar a nossa arte de uma forma que faça sentido, com aquele público, ou com aquela pesquisa, ou com aquele contexto que a gente está inserida, Então, eu tenho isso como um trabalho frequente, na minha vida, dependendo do lugar, dependendo do convite, dependendo da proposta, eu vou me adaptando, mas também colocando muito de mim ali. Então, eu acho que todo o processo artístico de fazer uma obra, ele passa também por um lugar de você se questionar, porque é o momento que você precisa pensar, formular e, de certa forma, construir uma própria metodologia, Não só de técnica, mas também de linguagem, de símbolo e de tudo que você pode conceber ali, Então, a gente entende que existe esse lugar de quem está fazendo, da obra em si e de quem vai ter contato com essa obra. Então, isso eu respeito. Tive dificuldades porque o elemento ar, ele é um elemento que, ao contrário da terra, da água e do fogo, ele pode não ser tão concreto, mas ao mesmo tempo ele tem muitas simbologias. E escolher simbolicamente o que eu quero retratar na arte também é uma escolha, E uma escolha, um recorte, vai dizer muito também do que eu quero ali, de certa forma, trazer para o mundo. Então, acho que fico satisfeita com o resultado. Eu acho que ter tido texto, para ler, a sua pesquisa, inclusive, para estar ali, de certa forma, orientando não só o projeto, mas também quem sou eu dentro desse projeto a partir do convite, Então, por eu respeitar esses lugares e de onde eu parto também, eu acho que fui concebendo essa arte em dias, E cada dia foi um processo, onde ela é um resultado de outras 5 versões anteriores. Então, eu entendi que, assim, nem sempre tudo a gente precisa representar de uma maneira tão fidedigna, Então, não quis propositalmente ter ali figuras humanoides, mas muitos dos símbolos ali são usados por pessoas, Então, partir do universo, porque quando você pensa gás carbônico, enfim, todos esses elementos químicos também que são uma composição do que é o elemento ar, me vem primeiro esse início, da galáxia, do universo, daquilo que a gente ainda, pelo menos eu, não toquei, E é uma dimensão talvez intocável nesse sentido. Então, só que não é um universo assim tão perceptível visualmente, Por isso a distorção, justamente para ver quais técnicas de pixelação ou quais técnicas dentro da arte digital eu poderia usar para distorcer aquilo que já é apresentado. Porque todas as imagens do universo são imagens registradas e fotografadas por outras pessoas, por outros referenciais científicos. Então,
deixar só isso é quase que reproduzir somente uma imagem, né? Mas quando eu faço esse processo de distorção, eu estou me inserindo ali também, compondo uma narrativa possível. E aí veio as plumas, né? Que foi, eu acho que o ponto inicial também para pensar como essa arte ela poderia estar colocada de uma maneira que não fosse uma representação totalmente concreta, mas também que não fosse 100% abstrata, mas também que tivesse a ver, né, com todas essas concepções históricas, né, e também ficcionais que a gente vai construindo. Então, quando eu intitulo Guanayala, né, e os ciclos, vírgula, na obra, eu tive que pensar também territorialmente a Abya-Yala, né, esse território que tem uma cosmovisão, né, de um povo e que faz sentido também em pensar os meus territórios, né? Não só do fazer artístico, mas também eu enquanto uma pessoa que é da Maré, né? E a Maré teve povos e etnias indígenas ali antes de qualquer 200 anos de história escrita, né, pelos vencedores. E aí, pesquisando, né, eu vi que tem esses 4 ciclos, né, e aí vi que fazia sentido com os 4 elementos. E esse primeiro ciclo, que é o título da obra, enfim, na ficção, né, desse povo, é quando a Terra foi acometida por ciclone, então ciclone, enfim, eu vi que fazia sentido também porque, como eu sou de letras, eu acho que a pertinência também da nomeação, né, você nomear algo é dar sentido às coisas e, enfim, trazer novos signos linguísticos também para essa arte. Então, acho que foi um processo assim realmente que eu pude degustar, né? Texto, título, obra, expressão, símbolos e construir algo que pudesse ser pelo menos imagético, né, para quem for receber essa arte. Não, primeiro sobre o não entender, né? Acho que quando a gente é de escola pública, na sua grande maioria, hoje em dia eu enxergo, né, o quanto que é árduo o trabalho da educadora, dos educadores, né? Mas quando você está no território de favela e você está naquela escola e você está ali no ensino fundamental, vai para o ensino médio, a história, ela de certa forma é algo que, se você não tiver um interesse despertado pela sua família ou um interesse anterior a isso, a partir de livros e leituras, ou enfim, algumas referências que possam te orientar no sentido de estímulo, né, a gostar de história, fica assustador. E para mim a história, quando eu era criança, era assustadora. Eu acho que só quando eu fiz 14 anos que conheci o Museu da Maré, tive interesse sozinha em buscar ler livros, né? Que aí isso foi me dando um estímulo para no ensino médio eu já trazer um olhar crítico, né, de certa forma, sobre a história. E que é uma história totalmente, ela é contada, né? Mas quando você percebe assim, quem conta essa história, né? Como ela é contada, qual a intenção dela ser contada, né? E quem está recebendo, pode ser traumatizante em alguns momentos, porque você não se vê representada nos livros didáticos de nenhuma maneira. Você já pensar a história ou a ciência, entendendo que os ciclos das estações, por exemplo, no inverno neva. E aqui no Brasil, um país tropical, não tem como você ter essas experiências que nos é vendida, né, imageticamente. E é isso, né? A história ela não é só os livros ali na escola, elas são os filmes, as séries, as novelas, os desenhos, as músicas, tudo que está, de certa forma, contribuindo para induzir você a um pensamento, né? Então a gente tem aí desde muito tempo as formas de interpretações por rituais, né? Por questões cênicas também, né? De você atuar algum momento histórico. Você também tem pinturas, né? Que são, enfim, muito representadas em alguns museus, né? Enfim, ditos oficiais. Então acho que a arte ela sempre esteve imbuída. Eu já acho que quem também tá ali nesse controle de produzir arte vai também levar com a arte muito da sua percepção, né?
Então, eu acho que, até quando a gente pensa ciência e tecnologia, a arte ela sempre foi colocada num lugar inferior, né? Mas se a gente entender que a arte sempre esteve ali também como um processo de até conceber as tecnologias ancestrais e modernas, né? De conceber também tudo que é história, arquivo, acervo, né? E tudo que também pode ser tradição, né? Cultural de um povo. Mas ao mesmo tempo, ela dentro de algumas histórias, ela é marginalizada, ela é criminalizada, ela é colocada num lugar à parte, que às vezes não é considerada nem ciência, né? Essa mesma arte construindo, né, sensos comuns, né, ideais da população majoritária que muitas das vezes não está sendo representada, né, nem, enfim, na tinta ali do pincel, na tela, enfim. Primeiro, né, existe um momento de você entrar em choque entre aquela arte que você está recebendo de uma forma passiva e aquela mesma arte, em algum momento de um processo seu político, né, conseguir internalizar e externalizar também que aquilo ali há problemas, né, que existem questões ali dentro daquela arte que podem ser debatidas, podem ser identificadas, podem ser criticadas e, ao mesmo tempo, a partir desse momento, a gente faz escolhas políticas, né? Eu quero ressignificar aquilo, mas tendo também como referência aquilo, ou eu quero também entender que eu posso também me apropriar da própria arte para construir novos imaginários populares, né, para o futuro. Mas também sempre esse fluxo, né, de que eu acho até que é um fluxo de energia, de você ir voltando ao passado, construindo um futuro a partir do presente. Esse lugar bem assim das adinkras, né, Sankofa. Então acho que esses símbolos, essas artes aí foram excluídas propositalmente, né? Não era interessante algumas representações. E quando eram, dentro da literatura, por exemplo, do Brasil, era justamente no lugar de estigma, né? No lugar de, enfim, reproduzir muitos viés racistas sobre, enfim, algum povo ou alguma imagem, né? Para construir algo, eu acho que nesse trauma colonial não tem como. A gente tem o que já foi, né, até aqui. Mas daqui a gente também pode construir sem precisar ficar sempre voltando ao lugar do trauma, no sentido de ele não vai sumir, né, enquanto a vida for passando adiante. Na verdade, a vida vai crescendo em relação a ele e ele vai continuar no mesmo tamanho. A percepção que a gente vai ter no futuro é que ele diminuiu, mas na verdade foi a vida que cresceu em volta dele. Então acho que eu gosto de fazer esse movimento, né? Porque se eu ficar muito preocupada em não ter sido representada, talvez isso me impeça de eu me representar. Então, pensar a decolonialidade, né, é entender que dependendo do processo, enfim, de cada território do mundo, cada pessoa que for pensar ela vai partir de algum lugar, né? Principalmente quando tem a colonialidade, a decolonialidade ali surgindo nesse sentido. Mas, às vezes, assim, seria eu um corpo decolonial, né, dentro dessa perspectiva? Acredito que sim. Mas talvez todas as minhas artes seriam decoloniais? Porque talvez a minha intencionalidade é a que seja, né? A arte em si possa ser, mas dependendo do viés que alguma pessoa possa abordar, ela pode questionar essa decolonialidade ou não, né? Eu usei internet, eu usei computador, eu usei talvez uma tecnologia que nem todas as pessoas têm acesso, né? Então, dependendo do viés que a gente for pensar em como essa arte foi produzida, pode existir pessoas que questionem a decolonialidade que há na minha arte. Primeiro, ela nasce de uma proposta que eu acredito que já é decolonial, né? Então, se não há uma coerência da minha arte com a proposta, né, não há decolonialidade ali. E como é um processo colaborativo, justamente porque eu precisei de convite, precisei de textos, precisei também entender quais símbolos eu estaria ali, de certa forma, representando dentro do que foi escolhido para mim como ar, né? Distorcer o universo, repensá-lo, né, na sua camada, né? Construir outras imagens possíveis sobre
o que a gente pode identificar nas pembas, né, circulares, ao mesmo tempo, enfim, traduzindo outros olhares e construindo uma certa rigidez também na própria fluidez do elemento. Eu acho que cada proposta e símbolo, e a minha arte como um todo, ela sim, é uma contribuição e é decolonial. Mas eu acho que o mais interessante é quais são os questionamentos que podem ter a partir de cada olhar das pessoas que estiverem em contato com a minha obra. Porque aí já não vai ser mais a minha obra, né? Vai ser a perspectiva de cada pessoa e como aquela pessoa ela tem carregando, né, os seus próprios conhecimentos. Mas eu acho que a partir do momento que ela dialoga, talvez crie um questionamento, talvez já crie um diálogo, já é na prática a decolonialidade ali sendo inserida não só na teoria, não só na imagem, mas em como ela vai estar circulando e promovendo o debate.